A gente interrompe a Isadora Camargo para trazer uma notícia importante de momento. Vamos voltar a falar de Copa do Mundo, mas de um confronto entre a polícia e manifestantes no México. A Priscila Yazbek tem as informações. Priscila? Olha, então vocês estão vendo a imagem, tá? Dos torcedores, de apoiadores, de curiosos ali perto da área do estádio, e a polícia teve que intervir. Você segue aí vendo policiais, isso a gente está falando no México, tá? Na cidade do México, e a Priscila Yazbek está acompanhando o que aconteceu. Priscila, por que essa intervenção policial e esse confronto? Pois é, Débora, aconteceu uma confusão, inclusive a gente estava aqui no entorno do Estádio Azteca, como vocês estão vendo aqui fora, um policiamento muito reforçado. Perdão, estou me escutando aqui um pouquinho. Pronto, vou continuar aqui, vou prosseguir. E daí a gente estava lá dentro, na área de dentro do estádio, inclusive muitas pessoas do estádio foram trazidas para dentro do estádio, mesmo pessoas que estavam sem o ingresso, justo por causa desse tumulto. Foi o protesto de professores, eles tentaram entrar no estádio e entraram em confronto com os policiais. A gente pode ver aqui esse cenário, ó, vou mostrar as imagens para vocês, com placas no chão, tem alguns cacos de vidro, inclusive, que dá para ver no meio desses destroços que ficaram, mostrando então esse confronto. A gente não pôde registrar exatamente o momento desse confronto porque muitos policiais impediram, inclusive, a imprensa de chegar perto do local onde havia esse confronto. Muito corre-corre. Eu estava, inclusive, ali perto da porta do estádio. Muitas pessoas foram levadas para o centro de acreditação da imprensa justamente por causa desse confronto então que houve com os policiais. E agora o que a gente vê é esse policiamento intenso. E a gente lembra, né, Débora, que desde ontem muitas pessoas estavam tentando, manifestantes, professores estavam tentando a Azteca e não sendo permitidas, né? O acesso não estava sendo permitido. Inclusive, para chegar ao estádio nos últimos dias foi muito complicado o acesso. Nós tentamos, inclusive, chegar até foram horas de justamente porque os manifestantes tentam chegar até o estádio e são impedidos. Os professores protestam por aumento salarial e eles pedem também a revogação de uma lei que altera as regras para aposentadoria, uma lei que retirou e suspendeu uma regra que permitia que os professores se aposentassem mais cedo. Então eles fazem protestos em toda a cidade e eles haviam prometido, inclusive, que eles viriam ao Estádio Azteca no dia da cerimônia de abertura fazer uma grande manifestação caso as suas reivindicações não fossem atendidas, e foi o que se viu hoje. Então, no início do dia, a situação aqui no entorno mais próximo do estádio está relativamente tranquila quando as pessoas estavam chegando para assistir ao jogo e também a cerimônia de abertura, mas a gente já percebia muita movimentação, inclusive nos arredores. Eu até relatei mais cedo que a gente teve que pegar um acesso pela Avenida Periférica para conseguir chegar ao estádio. Esses manifestantes estavam bloqueando muitas das vias que chegam aqui ao estádio. E aí agora há pouco, foi cerca de 30 minutos atrás, esses manifestantes entraram em confronto com os policiais. Olha, eu estou pisando aqui, até escuto o barulho que faz de alguns vidros aqui que ficaram quebrados, garrafas que ficaram quebradas, essas que são flores decorativas que ficam no canteiro central aqui do Estádio Azteca, então, que foram todas derrubadas. A gente vê uma cena aqui bem complicada ali, ó,
pessoas então das Forças Armadas, a gente vê a polícia também e agora oficiais das Forças Armadas que estão andando por aqui, também a cavalaria que está ali atrás, e o relato de quem estava exatamente aqui fora foi que uma correria se formou. Eu estava no meio das pessoas que foram levadas para dentro do estádio, para o centro de acreditação, e os relatos de algumas das pessoas que estavam fora foi que elas ficaram muito assustadas. Um dos jornalistas que foram levados para dentro do estádio estava chorando e dizendo, inclusive, que passou por situações ali muito complicadas para conseguir chegar no estádio, depois, inclusive, em relação a essas manifestações. Então, infelizmente, né, Débora, muita festa de futebol, os mexicanos, um povo muito apaixonado por futebol, alguns lamentando muito essa situação, dizendo que era para ser um momento apenas de festa, mas que infelizmente há também essa situação de inconformidade por parte de algumas categorias e que estão usando esse momento, os holofotes desse evento, para se manifestar e para protestar. Claro, acompanhando a situação por aqui, Débora, você está vendo que tem um isolamento muito grande em todo o entorno aqui, com muito policiamento, que é justamente para que esses manifestantes não se aproximem mais depois que eles foram afastados, então, do entorno do estádio. Também há relatos de manifestações, inclusive algumas pessoas que estavam fazendo a segurança. Eu conversei com um dos seguranças, ele me mostrou alguns vídeos, inclusive, de uma situação parecida que estaria acontecendo no Zócalo, que é a praça central da Cidade do México, e que também teria manifestações e também protestos acontecendo por lá, onde aconteceria a FanFest, na principal praça da Cidade do México. Eu volto com você, Débora. Priscila, a gente vai seguir nesse assunto. Conto com você, então, que está nesse momento no local onde acaba de acontecer. Essas imagens são de poucos minutos atrás, em que você acompanha. A gente está exibindo agora, Priscila Yazbek, imagens da polícia com cavalaria. Eles montados, né, em cavalos e se aproximando ali dos manifestantes, tentando dispersar os manifestantes. Então, é importante as informações que você nos traz, porque, olha, você traz que essa é uma manifestação, não é briga de torcida, não são torcedores, são manifestantes que já haviam agendado esse protesto. E por que no dia da abertura da Copa? Por que no estádio, primeiro dia de jogo do México, né? Por que com a África do Sul? Porque seria uma maneira deles serem ouvidos, deles chamarem a atenção. Você me conta que houve um cordão de isolamento até para que a imprensa não chegasse tão perto. A gente está vendo imagens aqui de manifestantes arremessando coisas contra os policiais, não dá para saber que objeto é, que a imagem está um pouco longa, mas a gente vê aí o que seria uma equivalente à nossa tropa de choque, indo para cima e tentando dispersar esses manifestantes. Agora, na sua avaliação, você que acompanhou tudo, enfim, numa distância permitida, durou muito tempo essa parte mais tensa, Priscila? O sinal da Priscila, ela tá um pouco intermitente, até pela confusão que está no México nesse momento. Você que chegou agora, vamos retomar então esse breaking news. O que está acontecendo? Há poucos minutos aconteceu essa parte mais crítica de um confronto entre manifestantes mexicanos, não são torcedores, nem briga de torcida, manifestantes que pedem, enfim, querem chamar a atenção do governo e estão ali nos arredores do estádio onde está acontecendo o primeiro jogo da Copa do Mundo, o primeiro jogo México e África do Sul. Então, eles estão jogando, os manifestantes foram para o entorno do Estádio Azteca e houve um confronto com policiais. A Priscila Yazbek nos contou agora há pouco, ela está no local, ela está bem perto disso, e ela nos conta que esse encontro, essa manifestação, esse protesto já vinha sendo articulado desde a manhã de hoje, então, quer dizer, desde antes, mas as forças de segurança do governo
da cidade do México também, mas do governo do México, já estavam cientes que haveria, sim, uma manifestação e um protesto. O que não se esperava era um confronto direto, um choque direto, até porque eles não fizeram propriamente um impedimento para que houvesse essa reunião de pessoas, mas estava sendo acompanhado ali à distância de uma maneira calma. Aí quando começa, né, o confronto entre os manifestantes, aí os policiais, né, os manifestantes jogando cones, jogando objetos, e aí a polícia entra. A gente viu imagens da polícia com cavalaria, da tropa de choque, e enquanto falávamos, a gente viu também imagens do que parece, né, ser o equivalente ao nosso exército, né, soldados também do governo, ali das Forças Armadas, também participando. Porque a gente sabe que numa sede de Copa, muita coisa pode acontecer, então eles estavam mesmo com uma mega estrutura de segurança. E olha, isso tudo está acontecendo na Cidade do México, né, que é a capital do México, ali no entorno do Estádio Azteca, onde joga o México nesse momento. E aí, o que aconteceu, né? Como já precisava de um mega esquema de segurança para garantir justamente a segurança no dia da abertura do Mundial, com milhares de pessoas, as autoridades locais lá da Cidade do México e do governo montaram essa mega operação para mobilizar. São milhares de policiais espalhados não só ali no entorno do Estádio Azteca, como também em praças, em locais estratégicos da cidade, porque às vezes o turista está lá, mas ele ainda não tem, ainda não é o ingresso para o primeiro jogo, enfim, ou seja, a cidade é gigantesca, que é a Cidade do México, mas ela está toda ali coberta com milhares de profissionais da segurança. E aí, esse protesto, então, trazendo esse confronto que acabou em confronto. A Priscila nos disse também que agora já foi controlada, há um controle dessa situação, então a coisa começou a ficar feia, vários jornalistas foram retirados ali, não podiam chegar perto. Priscila Yazbek nos contou que teve jornalista que saiu chorando porque teve, enfim, passou por alguma situação ali bastante delicada. E essa história, então, que a gente acompanha. O importante é, do lado de dentro, muitas pessoas foram levadas para centros de atendimentos ali, perto no próprio estádio, mas no estádio não tem confusão, porque como eu disse, não é uma briga de torcidas, não são torcedores, é uma manifestação por, enfim, melhores condições ali, e eles marcaram justamente no dia da abertura, no dia do primeiro jogo, para chamar a atenção das autoridades, sabem que tem muita imprensa internacional também, enfim, então segue nesse arredor. Agora, está tudo tomado ali já, a situação foi controlada, mas está tudo tomado de forças de segurança. Eles estão fazendo um cordão de isolamento bem grande. E a expectativa agora é saber como vai ser a saída dos torcedores que estão no estádio, né? O Azteca é bastante grande, tem milhares de torcedores lá dentro e é importante saber como é que vai ser garantida a segurança, né? E para onde esses manifestantes foram dispersados. Porque isso também é importante. A gente não vê a Priscila Yazbek, que está na Cidade do México nesse momento, ela não relata bomba de gás lacrimogênio, nem canhão de água, mas você vê o confronto mesmo, os policiais ou a cavalo, aqui como você vê nessa imagem, ou com o escudo, né, se protegendo e avançando para dispersar os manifestantes. E aí os manifestantes correndo e tentando se proteger, né, do que está sendo jogado. Mas, enfim, ainda, por enquanto, não há registros de feridos, nem das forças de segurança e também nem em relação a esses manifestantes. É uma imagem triste de se ver, porque hoje é um dia de festa, né? Mas o direito no México, o direito de manifestação e protesto, ele é garantido. O que não é garantida é a possibilidade, né? Essa opção de trazer a coisa com violência, né? Seja
para com a polícia, seja entre eles, ou nenhum tipo de depredação, né, que aconteça. A gente está, então, com a nossa reportagem em loco. Daqui a pouco a Priscila Yazbek vai voltar para trazer mais detalhes, mas é importante a gente dizer, agora a grande preocupação de momento, já que essa situação foi controlada, a preocupação de momento é garantir a saída segura dos milhares de torcedores que estão acompanhando o jogo do México com a África do Sul nesse momento, ou seja, o pessoal que está dentro do estádio Azteca, na Cidade do México. Você vê aí que tem muitos, são milhares de seguranças, e aí, diante dessa situação, a saída talvez tenha que acontecer com ainda mais cuidado, ainda mais precaução, até porque houve uma dispersão desses manifestantes. E a Priscila havia dito para a gente também que ela teve a informação, conversando com policiais, que a manifestação não é só no entorno do Estádio Azteca. Há manifestação também numa praça muito importante na Cidade do México, e ela diz que, olha, a informação ela não foi para lá, porque ela está aí ao redor do estádio, mas ela disse que há manifestação em outros pontos também. Ela tem a informação, né, do que eles estão manifestando em relação a quê, né? Quais são as reivindicações desse grupo que já estava mobilizado. Então, quer dizer, a segurança já sabia que esse protesto iria acontecer, a história foi rolando, o protesto foi rolando, até que acabou em confronto, e aí a polícia teve que intervir e dispersar manifestantes. Mas olha, você vê placa derrubada, vários objetos sendo arremessados, cones sendo arremessados. Então, importante a gente trazer essas informações aqui para você. É Breaking News aqui na CNN. Uma pena, né? Justamente na abertura, aí no primeiro dia de jogo, então é muito importante. A gente tem a informação também de que parte dos manifestantes, uma das manifestações é contra pessoas desaparecidas no México. E isso é algo que eles querem chamar a atenção para o mundo, né? Digamos assim, porque sabem que toda a imprensa internacional, e se eles queriam chamar a atenção, era justamente a hora e o local que está todo mundo de olho nessa transmissão, né, nessa cobertura, enfim. Mas o fato é, muitos jornalistas tiveram que ir para o centro de credenciamento e ficarem distantes aí até pela própria integridade física, né? E aí jovens e familiares de pessoas desaparecidas participavam desse protesto, né? Ali em direção ao estádio da Cidade do México, ali do Azteca. E aí eles disputavam, isso enquanto a disputa, né? Os manifestantes, eles foram, como a Priscila nos contou, eles foram chegando por uma ponte que fica em frente ao estádio. E esse era o perímetro estabelecido pela polícia. A informação que a gente tem é que eles poderiam se manifestar, mas só até ali, até a ponte. Havia, né, esse era o perímetro, o limite de segurança, só que eles avançaram. Você vê aí, né, que houve ali esse confronto, enfim. E aí, esses grupos de familiares e amigos e apoiadores desses desaparecidos entraram, então, acabou o que era para ser uma manifestação pacífica, acabou com um choque com a polícia, as forças de segurança da Polícia do México. E não são só policiais locais, também, depois a gente viu em outras imagens ao vivo que a Priscila Yazbek estava trazendo para a gente, que era imagem também de soldados, né, do que seria o nosso exército, assim por dizer, né? E vamos lembrar também que na Copa de 2014, aqui no Brasil, teve também manifestação. Vocês vão lembrar, inclusive em dia de Copa, inclusive em dia de jogo aqui no Brasil. Foi aquele movimento Não Vai Ter Copa, vocês estão lembrados? Aquele movimento, e aí isso despertou, né, a necessidade de um reforço ainda maior
na segurança. Mas, claro, os protestos aqui no Brasil, do Não Vai Ter Copa, lá em 2014, não chegou nem perto do que aconteceu aqui hoje no México, né? Essas imagens que você está vendo, olha só, vários policiais. E aí, então, a dispersão ela foi concluída, eles conseguiram controlar a situação, mas só depois do choque. Teve, então, esse choque. A gente aguarda informações ainda, porque as próprias forças de segurança ainda não têm contabilização de feridos, né? Então, a gente também aguarda esse número para trazer se alguém realmente se machucou nesse confronto, porque teve cavalaria, teve polícia, né? E eles têm ali toda a sua... Olha lá, tá vendo o cone que voa para cima? Enfim... Essas imagens, elas são de agora a pouco, deve ter cerca de 30 minutos, a situação por lá está controlada, mas é algo que, claro, deixa em alerta, deixa uma preocupação. Como é que vai ser o México e a Cidade do México, né? A Cidade do México é sede, o México é cidade-sede da Copa do Mundo. Como é que vai ser? Vai haver outros protestos em outras regiões, né, da cidade ou em outros jogos? Isso pode deixar ali os torcedores mais apreensivos, né? A pessoa que vai, por exemplo, com a sua família, que comprou os ingressos para ir com o filho pequeno, para ir, enfim, com a esposa, com a namorada, com os avós, com pessoas de idade, como é que vai ficar? Qual a garantia, né, que o México vai trazer para controlar a situação? Então, é muito importante que, ao fim dessa ação policial, dessa ação de segurança, o saldo seja absolutamente positivo. Porque aqui, o que vocês estão vendo é uma prova de fogo. É uma prova de fogo inicial para mostrar se o México está ou não preparado para lidar com o tamanho desse evento. Claro, não é a primeira vez, né? Mas é outra situação, outra equipe, muitos anos, décadas depois, né? Mas então é uma prova de fogo para a prefeitura, para o governo, para dizer, olha, tivemos um problema, temos essa questão dos manifestantes, mas conseguimos controlar. E aí a gente vai ter que saber em quanto tempo demorou, teve feridos, como é que foi a saída, a dispersão depois dos torcedores que estão dentro do Estádio Azteca, onde acontece o jogo México e África do Sul. E é interessante porque, a princípio, né, vendo, a impressão inicial era de que se tratava de uma briga entre torcedores, mas não, isso aí é manifestação, é um protesto feito por familiares, amigos, apoiadores de pessoas desaparecidas. Então, essas informações são importantes porque eles aproveitaram, as forças de segurança sabiam que haveria esse protesto, delimitaram ali que eles não poderiam passar de uma certa ponte que fica nos arredores ali do estádio Azteca na Cidade do México, e havia esse limite que aparentemente não foi respeitado, né, completamente respeitado, e houve alguma desobediência que acabou culminando nesse confronto, porque eles estavam caminhando rumo ao estádio. E aí a polícia teve que intervir, as forças de segurança. E não é só a polícia local, é também soldados, forças do exército mexicano, porque, claro, olha, nessa imagem a gente vê pessoas com o rosto coberto, né? Acho que a impressão que dá é que é o capacete mesmo dos próprios policiais, né? Tem policiais ali, esses mais com escudo e com o que parece ser não sei se pode chamar o nome técnico de capacete, né? Mas que você vê ali já com o rosto coberto, o rosto protegido, justamente para garantir essa segurança. Quando eles arremessam, né, objetos que estão ali. A Priscila Yazbek nos disse que depois ela entrou com a gente ao vivo, exatamente aí de onde aconteceu esse choque mais próximo. E ela falou que o chão estava cheio de caco de vidro.
né? Ou de caco de garrafas quebradas, etc. E aí você vê o perigo, porque se houve esse confronto, então a gente pode cair, escorregar, onde tem caco de vidro, ou pode arremessar garrafas, né? Garrafas de vidro. Então, tudo isso é uma situação complicada, né? Em que esses manifestantes colocaram ali os arredores do Estádio Azteca no México, porque fica a dúvida, né, e essa prova de fogo, como eu disse, sobre o México está preparado para lidar com a sua população, com os seus manifestantes, para garantir a segurança. Isso aqui era um protesto, mas e aí? Enfim, é possível, né? Está tudo bem mapeado, está tudo bem protegido? Essa é a resposta que hoje, olha, com certeza uma inconveniência, para dizer o mínimo, no dia que era para ser o dia de grande comemoração do México, né, voltar a sediar uma Copa do Mundo e ter ainda, né, ainda mais esse primeiro jogo de uma maneira tão importante, né? Os mexicanos são apaixonados por futebol. O futebol é um esporte muito mais popular no México do que é nos Estados Unidos, por exemplo, que também é país sede, e mais apaixonado do que no Canadá também, né? Então, quer dizer, entre os 3 países sede, você vê que é mais importante, digamos assim, está mais no coração dos mexicanos do que até dos outros países. Então, é muito importante, até politicamente, aqui a gente vai até falar sobre soft power. O posicionamento do México e a imagem do México, é importante que o que corra não sejam, que corra pelo mundo, né, nas notícias, não sejam pessoas machucadas. Olha só, grade derrubada, você vê no canto direito da tela. As grades de contenção foram derrubadas, gente arremessando vidros, gente com pedaços, o que aparenta ser pedaços de pau na mão, garrafas voando. E ali, agora, a informação de momento que a gente tem é que a situação já está mais controlada e o desafio é retirar essas pessoas do estádio de uma maneira tranquila, de uma maneira segura, para que não haja, né, outro tipo de confronto na saída de milhares de torcedores que estão, nesse momento, acompanhando um jogo de México e África do Sul. Aliás, deixa eu até olhar aqui, fala aqui para mim quanto é que está o jogo e quanto tempo falta para acabar o jogo. 1-0 para o México e falta quanto tempo para acabar? Vamos lá, claro. E está nos 3 minutos do segundo tempo. Então tá. Então, acabou de começar, acabou de ser retomado, né, o jogo, já teve o intervalo, está no comecinho do segundo tempo. O que é importante, porque daí dá tempo de reorganizar. Até porque você ter tantos materiais aí espalhados pelo chão, isso é um perigo. Garrafas de vidro, né? As pessoas podem, na hora de sair no tumulto, né, se machucarem. Então, eles vão ter que dar uma limpada na área mesmo, para que as pessoas consigam sair com suas famílias, com seus filhos, com as pessoas idosas. Enfim, a gente vai acompanhando, tá? E a gente tem aqui, olha, mais uma informação. A Priscila Yazbek está mandando aqui, a gente não conseguiu retomar ainda o contato com ela, mas voltaremos quando tivermos, mas ela está lá trabalhando. Olha só, ela disse que muita gente, inclusive manifestantes, não só jornalistas, estão correndo para o centro de creditação, né, que é onde ali uma parte, digamos assim, mais controlada, mais reservada, e aí para onde fica a imprensa. Então é importante que muita gente teve que correr para lá. E o Marcelo, o jogador, lembra do Marcelo, o ex-Real Madrid? Ele aparece nesse vídeo. A Priscila Yazbek nos diz, eu não consegui identificar, mas vocês que são fãs do Marcelo... a gente vai mostrar? Por isso que eu não consegui identificar, então. Vamos lá, deixa eu ver o vídeo. Qual que é esse? Vamos ver. Tá. Olha aí, eles correndo aí para o centro de... aqui é onde a gente acabou de falar, no centro de creditação. Olha lá, deixa eu ver.
A imagem, ela tá um pouco tremida. Aí, de óculos. De óculos, claro. Você tava vendo o jogo? Sim, né? O que você tá achando? Não sei se tá saindo. Achando maravilhoso. Qual a expectativa pro Brasil? O Brasil vai ser campeão, com certeza. Ô Marcelo, você acha que pela primeira vez não tem uma definição sobre a escalação da seleção? Que pergunta você teve oportunidade de falar isso?